Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Amém. Hoje é um dia especial, como todos já sabem. Hoje comemoramos 506 anos da Reforma. E a Reforma Protestante, ela tem ali a sua maior figura, Martinho Lutero. Alemão, uma pessoa normal, Martin Luther, na verdade, no alemão, né? Mas a gente fala portuguesando Martinho Lutero. Amém? Ele foi um homem que nasceu ali numa família comum, uma família religiosa, e ele era um sujeito muito estudioso. Aos 17 anos, ele entrou na universidade para estudar filosofia. Ele se forma aos 19 e aos 22 ele já está formado, ele já tem um mestrado em filosofia. Olha como é que ele era um sujeito acima da média. Mesmo tendo nascido ali uma pessoa normal, ele era um sujeito muito voltado para os estudos. E quando ele se forma ali, ele tem o seu mestrado em filosofia, e em conformidade ali, em concordância com a sua família, eles decidem que ele tem que estudar direito. E ele vai estudar direito. Ele queria ser um advogado. Até que um dia ele sai com seus amigos, ele vai para uma bebedice, ele vai para uma taverna e eles bebem muito. E quando ele sai, ele e os seus amigos são atingidos por uma tempestade de raios. E eles vão ali com medo, né? Porque não é como hoje, que tem para-raio em tudo que é lugar. Eles vão ali preocupados e um raio estoura ao lado deles. E um amigo dele é atingido e morre. E ali ele fica desesperado e ele faz um voto ali, que ele diz o seguinte: se eu sair daqui vivo, se eu chegar em segurança na minha casa, eu vou me tornar um monge. Eu largo tudo e viro um monge. E assim aconteceu. Ele sai no meio daquela tempestade, no meio dos raios, ele chega em casa e ele decide se tornar um monge. E o que era um monge? Um monge era uma pessoa que largava tudo e se dedicava somente ao estudo. Ele se torna um monge agostiniano e ele vai estudar. Aos 24 anos, ele é ordenado sacerdote. E ele continua estudando, e aos 29, ele consegue um doutorado em teologia. Olha só, aos 29 anos. Ele já era um professor conceituado, as pessoas gostavam dele como professor, e ele, de tanto ler a Bíblia, o que acontece? Ele começa a perceber que o mundo ao seu redor estava errado. Não só o mundo externo, não só quem estava de fora da igreja estava errado, mas ele vai perceber que toda a igreja também estava errada. E aquilo, eu fico imaginando que deve ser um impacto muito grande, porque no Ocidente só existia uma igreja. Ou você era dela, ou você estava perdido no mundo. Você não tinha para onde correr. E ali ele percebe que está tudo errado, e ele começa a mostrar isso nas suas aulas, até que chega um ponto que ele fica tão incomodado com aquilo, que ele vai ali escrever as suas 95 teses e pregar na porta do castelo. E aquilo ali foi um impacto muito grande, as pessoas se interessaram por aquilo, porque só tem uma igreja, e você tem coragem de enfrentá-la e dizer, está tudo errado, aquilo trouxe um impacto. E ele começou ali a fazer algumas pregações, explicando aquilo ali. Ele chamava para o debate quem discordava dele, uns iam, outros não iam, mas fora ele começou a pregar. E alguns anos antes foi criada a imprensa, porque vejam, até então os livros eram feitos o quê? Manualmente. Um livro era uma coisa inacessível, um livro era uma coisa muito cara, porque o livro tinha que ser escrito, letrinha por letrinha, página por página. Então, só grandes bibliotecas, só pessoas muito ricas tinham acesso a livros. E como a imprensa foi criada alguns anos antes, olha só como é que Deus prepara tudo no tempo certo. Algumas pregações dele começaram a ser impressas. E isso começou a se espalhar por toda a Alemanha e por outros países da Europa. Então, começaram a aparecer muitas pessoas aceitando aquelas mensagens dele. Como já foi dito aqui, principalmente, ele acreditava que o justo será salvo, o quê? Pela graça, mediante a fé. E ele começa a espalhar, porque o pensamento que tinha era o seguinte: você, para ser salvo, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer obras. Ou
você tem que receber um perdão. Você tem que receber uma bula ali, uma indulgência dizendo que você está perdoado. Olha que coisa louca. Imagina você comprar isso. Você comprar um diploma e botar lá na parede da sua sala dizendo assim, ó, eu estou salvo. O Papa disse que eu estou salvo. Olha que loucura. Então as pessoas começaram a se despertar que aquilo ali era algo muito errado. E ele, através do ensino, do estudo da palavra, ele vai perceber o seguinte, tudo está errado. Porque, às vezes, a gente tenta adaptar a Bíblia ao que a gente pensa. Às vezes a gente coloca a Bíblia como sendo um acessório na nossa vida. A gente tenta adaptar a Bíblia ao que a gente crê, ao que a gente pensa, a gente tenta adaptar a Bíblia à nossa vida. E ele não. Ele tinha ali a sua vida estabilizada, ele já tinha um mestrado, já tinha doutorado, era um professor, mas ele vê o mundo através da palavra. Toda a visão de mundo dele era pautada o quê? Pela palavra. E eu fico imaginando, ele deveria ser um homem solitário, porque ele olhava para todos os lados, tudo errado. Imagina só você percebendo que tudo está errado. Você querendo fazer a vontade de Deus e todo mundo perdido. Não é tão diferente de hoje. A gente olha por aí, a gente só vê gente perdida. Mas pelo menos a gente tem uma igreja. Você tem uma igreja, você tem acesso hoje à Bíblia. Você tem acesso à palavra, a gente tem liberdade para professar a nossa fé. E Martinho Lutero, ele começa ali a pregar, e entendam, o Papa da época, Leão X, ele leva 2 anos para se preocupar com aquilo ali. Lutero teve liberdade por 2 anos, ele tinha um debate ou outro, mas ele estava livre. Até que ele chega diante do Papa, e o Papa fala para ele, olha, mude sua ideia, volte atrás do que você está fazendo. E o que ele vai fazer? Não. Que Deus tenha misericórdia de mim, eu não vou fazer isso. Ele acreditava o seguinte, a paz, se possível, mas a verdade a todo custo. Tipo assim, se der para ficar bem com todo mundo, eu vou ficar. Mas se não der, que a verdade seja ensinada. E ali ele começa a ser perseguido, o imperador da época diz o seguinte, pode matar. Quem matar, está perdoado. Então, alguns príncipes na Alemanha fazem o quê? Decidem escondê-lo num quarto em um castelo. Ele fica mais de 1 ano escondido. E esse 1 ano que ele fica escondido, o que ele faz? Uma tradução da Bíblia. Existiam traduções do latim para o alemão, mas não eram boas traduções. Ele vai diretamente no grego e ele faz uma nova tradução. Uma tradução muito boa, muito fiel, que era de fácil entendimento. Então ali, como já existia a imprensa, na verdade, como já poderiam publicar livros parecidos com o que nós temos hoje, e isso ali trouxe uma distribuição ali da Bíblia, um acesso que nunca na história havia existido. A Bíblia se torna acessível. O Novo Testamento, ele traduziu em 11 semanas. Pensa nisso. Ele, em 3 meses, ele traduz. Às vezes a gente leva 1 ano e a gente não consegue ler a Bíblia toda. Ele traduziu em 3 meses, só o Novo Testamento. Em 5 anos, a Bíblia já estava toda pronta, o Antigo Testamento, o Novo, e aquilo estava tudo espalhado. Vejam, olha o privilégio que nós temos hoje. Aquele homem teve coragem de enfrentar os poderes da época, praticamente sozinho, só ele e Deus. Ele enfrentou tudo para levar a Bíblia, para levar a verdade, para torná-la acessível a todos. E hoje, o que nós temos? Nós temos a Bíblia física, nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia em áudio. E qual o valor que nós temos dado a isso? Entendam que um homem comum, que decidiu pregar a verdade, olha o movimento que ele fez, olha o impacto que ele trouxe não só ao país dele, mas todo ao continente e ao todo mundo. Hoje, se nós temos acesso à Bíblia, hoje, se nós temos igrejas, se somos livres, começou tudo ali na Reforma. Olha que coisa interessante, uma pessoa comum que se dedicou à verdade e a ensinar a verdade, olha a reviravolta que ele fez. Quero dizer, meu irmão e minha irmã, Deus procura pessoas fiéis à sua palavra. Deus procura pessoas dispostas a fazer o que aquele homem fez, enfrentar o que for necessário para levar a verdade. E Deus quer usar a mim e Ele quer usar a você. A gente só precisa se adequar e crer
e ver o mundo através da ótica da palavra de Deus. Amém?